Quero cumprimentar as crianças com a paz do Senhor. Tudo bem, crianças? Vocês estão bem? Eu também estou bem, graças a Deus, que o Senhor tem guardado a minha vida. E hoje nós vamos estar estudando mais uma lição, né? Estaremos estudando a lição 10, tá? E eu gostaria muito, né, que vocês nos ajudassem, né? Pegando as suas Bíblias, né? Para nós poder estar meditando na palavra de Deus, tá? E dar continuidade, né? Essa história tão linda que a Bíblia nos registra e nos mostra de como Deus realiza os sonhos, né? Então nós vamos estar hoje estudando a lição 10, que tem por título Meu sonho se tornou realidade, tá? Nós estamos falando de José, né? A lição 10, Meu sonho se tornou realidade. Antes de mais nada, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse dia, né? E pedindo a Ele para nos dar sabedoria. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos, Pai. Queremos pedir a Ti, Senhor Jesus, neste momento, Pai, que venha nos dar sabedoria para transmitir a Tua palavra, Senhor, aos pequeninos, Senhor. Dá sabedoria às nossas crianças para eles entender, Senhor, que elas possam entender e guardar em seus corações e saber que só o Senhor é o que realiza sonhos, Senhor, que traz a realidade, Senhor Jesus querido, os nossos sonhos, Pai. Pai querido, nos abençoa nesse dia, nos dai vitória, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, o título Meu sonho se tornou realidade, a lição 10, está registrada no livro de Gênesis, do versículo 6 ao 38, tá bom? Mas a gente não vamos ler do 6 ao 38. Nós vamos estar lendo do verso 16 ao 20, tá? Então, capítulo 42, verso 16 ao 20, nos fala assim: Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E senão, pela vida de Faraó, vós sois espia, e pô-los junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso e viverei, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dentre vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. E vós ide e levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Tá bom, criança? Então hoje nós vamos estar meditando, né? A semana passada, a tia Carol passou para vocês, né, que os irmãos de José, eles foram até o Egito, saíram da terra de Canaã e foram até o Egito. Por quê? Por causa da grande fome que assolava toda a terra. E toda a terra não tinha comida, somente no Egito, né? Então aqueles irmãos de José, aqueles homens cananeus, né, hebreus, foram até o Egito a buscar comida. E hoje nós vamos estar dando continuidade nessa história, né? Então nós vemos, crianças, que José estava ali como governador, né? Ele era responsável por todo o mantimento que se havia na terra do Egito, né? Então o sonho de José se tornou realidade quando eles viu os seus irmãos chegar até ele, né? Então, entre muitas pessoas que iam até José buscar comida, estrangeiro de outras terras, chegou uma caravana de hebreus, né? Chegou até José e era costume daquela época reverenciar o governador, né? Porque José era o segundo homem mais importante daquela terra. Então, aqueles homens hebreus, né, filhos de Jacó, eles chegaram até José e reverenciaram a José
E como que era se reverenciar? Era uma saudação que as pessoas faziam naquela época, a qual se inclinava com seu rosto em terra, sinal de adoração, que estava, né, que era submisso àquela autoridade, né, mostrando a submissão, né, da autoridade que estava diante dela. Então José, aqueles irmãos de José chegaram e se inclinaram com seu rosto em terra, reverenciando a José. E aí José se lembrou do sonho, do primeiro sonho, o qual Deus havia lhe dado, né, crianças? Vocês estão lembrados do primeiro sonho que José sonhou, né? Eu creio que vocês estão lembrados, né? José sonhou que aqueles feixes de trigo, 11 feixes de trigo, se inclinava diante do feixe de trigo de José, entendeu? Aquele molho de trigo, né? Aqueles 11 feixes de trigo se inclinava diante do feixe de trigo que era José. José, o seu feixe estava em pé e os outros feixes se inclinavam. Então, aquele sonho havia tornado-se realidade naquele momento, ao qual os seus irmãos estavam se reverenciando, né? Então José, eu creio que ele ficou com o coração acelerado, né? Ele tinha vontade de abraçar os seus irmãos, né? Mas ele se colocou na sua posição de governador, né? Mas José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram, né? Talvez os seus irmãos não o reconheceram porque ele estava trajado como um egípcio, né? Então, aqueles irmãos pensavam que aquele governador, que aquele responsável por toda a terra era um egípcio. Porque ele se vestia como egípcio, ele falava como egípcio, ele agia como egípcio. Então, os seus irmãos não o reconheceram, né? E José, vendo seus irmãos ajoelhados e prostrados diante dele, né? Ele pôde adorar a Deus, né? De certa maneira, eles adoravam a Deus por ali ver, né? E crianças, nós vemos aqui na Bíblia que fala, né? Que José pôs aqueles irmãos à prova, né? Então José, ele começou a colocar os seus irmãos à prova, já que seus irmãos não o reconheceram. Então ele queria ver se seus irmãos haviam se tornado pessoas melhores, né? E começou a conversar, olha, vocês são espias, vocês vieram espiar a terra. E aqueles irmãos de José falavam assim, não, nós não somos espias, né? Nós não viemos espiar a terra, nós somos homens de bens, nós temos uma família, nós somos filhos de um homem que tem 12 filhos, mas um já não existe, né? Um já não existe. E o nosso pai, ele nos mandou até aqui para buscar comida, para saciar a fome de toda a nossa casa, né? Porque na casa de na casa de Jacó havia acabado o mantimento. E se eles não fossem até o Egito buscar o mantimento, que era o único lugar que havia mantimento naquela época, a família toda iria morrer. Então eles começaram a falar com José, a mostrar para José que eles tinham o pai dele, que se o pai dele chamava Jacó, que o pai dele estava lá na terra de Canaã, que o pai dele já estava velho. E eles começaram a mostrar para José que eles eram pessoa de bem, que eles não estavam ali para espiar a terra, não estavam ali com maldade, que eles eram homens responsáveis, né? Mas José falou para ele,
eu vou colocar vocês à prova, e vocês serão provados, e poloei junto da guarda 3 dias. Olha, José deixou eles, né, num lugar, né, sendo vigiado, sendo guardado, né, por segurança daquela época, pelos guardas daquela época, durante 3 dias, né? E eles ficaram ali sem saber realmente o que iria acontecer com ele, né? E eles falavam entre si: Deus está nos castigando, Deus está nos requerendo, né? O que nós fizemos pelo nosso irmão, nós vendemos nosso irmão já deve ter morrido, e Deus está requerendo o sangue dos nossos irmãos, né? E eles conversavam, e eles ficavam muito temerosos, porque eles não sabiam o que poderia acontecer com ele, né? Mas uma coisa é certa, tudo era plano de Deus, né? Então Deus tem um plano traçado na vida de cada um. Depois de 3 dias, crianças, José tiraram aqueles homens lá da guarda, né? Daquela cela onde estava a segurança cuidando, e trouxe a presença de José novamente. E José falou assim para ele: olha, se sois homens de retidão, que fique um de vós aqui, e os outros vai e levai o trigo, levai alimento para a sua casa, para a sua família, e um que fique aqui. Mas eu quero que vocês me tragam o seu irmão menor, né? Aí aqueles meninos, aqueles homens, né, ficaram preocupados, né? Porque aquele governador, aquele responsável por aquela terra, pediu que levasse o seu irmão menor. E quem era o seu irmão menor? Era Benjamim. Era aquele filho que Jacó se apegou a ele. Era o irmão legítimo de pai e mãe de José, né? Então, crianças, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Toda essa confusão levaram os irmãos de José a pensar no que haviam feito no passado, né? E eles se arrependeram, eles pediram perdão a Deus, né? E eles começavam a conversar em voz hebreia, na voz dos hebreus. E eles falavam: olha, Deus está requerendo de nós o sangue do nosso irmão. E José entendia tudo o que eles falavam. Porque eles não estavam diante do estranho, eles não estavam diante de um egípcio, eles estavam diante de um hebreu, irmão deles. Só que eles não sabiam, né? Então, crianças, Deus, ele é justo, Deus, ele é fiel, né? E José mandou que preparasse o mantimento e ponhasse uma medida cheia, recalcada e sacudida. Ponhasse o alimento necessário para eles levar para a sua casa, para a sua família. E assim aqueles empregados fizeram, encheram o saco, né, bem sacudido, bem recalcado, e fizeram uma coisa. José ordenou que pegassem e o dinheiro, que eles trouxeram o dinheiro para comprar um alimento, que o dinheiro do alimento se fosse devolvido a cada um. Então, aqueles funcionários ali, aqueles empregados de José que estavam enchendo o saco de mantimento, encheram o saco, encheram, deixaram bem cheinho, colocaram o dinheirinho lá dentro e fecharam o saco. E eles saíram de volta para a sua casa. E um ficou preso, né? Um ficou preso lá, esperando
que trouxesse a Benjamim. Mas quando chegaram no caminho, já tinham andado bastante, estavam na metade do caminho, eles abriram o saco, né, de mantimento para tirar um pouco de mantimento também para dar para as suas criações, né? E aí, quando eles abriram o saco, o que eles encontrou? Encontrou o dinheiro que era para ser pago pelo mantimento. E o outro abriu o saco também. Então todos eles tinham um saco de mantimento. Em todos os sacos dos mantimentos estava ali o dinheiro que era para ser pago. E aí eles ficaram muito preocupados e veio um grande temor, né? E eles falaram, mas o que é isso? Mas como que pode acontecer isso, né? Por que está acontecendo isso? O nosso Deus está requerendo, nos castigando, né? E eles falaram, nós não somos ladrões. Nós pagamos, nós temos certeza que nós pagamos pelo alimento. E como agora está o dinheiro dentro do nosso saco de mantimento? Nós pagamos, nós entregamos o dinheiro a ele. Está aqui o dinheiro, né? Eles ficaram muito perturbados com aquilo. Mas eles retornaram até a sua casa, né? E ali eles retornaram e eles chegaram até a sua casa. E crianças, a gente vemos, né? Eles levando a comida para o seu pai, né? Mas Jacó, a gente vê Jacó, ele ficou preocupado. Por quê? Por que Jacó ficou preocupado? Quando eles chegaram com o mantimento, eles entregaram os mantimentos ao seu pai. Falou, pai, aqui está, compramos todo o mantimento. Pai, olha pai, eu não sei como, não sei porquê. Quando nós estávamos no meio do caminho, dentro dos nossos sacos estava o dinheiro que o Senhor nos deu para nós comprar o mantimento. O dinheiro estava no nosso saco de mantimento. E aquele senhor daquela terra, aquele responsável, ele falou para nós voltarmos para buscar mais mantimento, mas nós só irá nos conceder mantimento se o Senhor nos enviar conosco a Benjamim, né? O pai falou, de maneira nenhuma, eu não posso mandar Benjamim com vocês. Já tem um filho que não existe mais, que foi perdido, né? E se Benjamim voltar com vocês e acontecer alguma coisa com Benjamim, eu vou descer a sepultura arrasado, né? Eu vou morrer de desgosto se isso acontecer. Então, crianças, Jacó, ele não aceitava essa hipótese de Benjamim voltar para buscar mais mantimento junto com seus irmãos, né? Mas, queridos, esses detalhes nós vamos estar contando na próxima aula, tá? Então, nessa aula, né, fica vocês entendendo, né, sobre o diálogo de José com seus irmãos, tá? E como Deus, ele cumpre, ele realiza sonhos, tá? Os sonhos que é de Deus se realizam, tá? Então, crianças, Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Então tem males que vêm nas nossas vidas que nós não entendemos na hora que acontece, mas lá na frente a gente vai entender. Lá na frente a gente vai compreender exatamente por que nós estamos passando aquilo, tá, crianças? Então nós vamos estar falando o nosso texto bíblico, né, que nos fala assim.
Lição 10, tá? Meu sonho se tornou realidade. Exercitando a memória, versículo-chave. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Salmo 89 e versículo 8. Vamos ler mais uma vez? Versículo-chave. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Salmo 89, versículo 8, né? Então, crianças, vamos ficar com essa palavra, tá? E vamos confiar em Deus, tá? E depositar toda a nossa confiança em Deus. Então, aquilo que você sonha, aquilo que se almeja para o futuro, coloca nas mãos do Senhor, tá? Coloca na mão do Senhor que Ele realiza, e Ele realiza o melhor. Entendeu? No momento que José foi preso, no momento que José foi entregue, vendido, ele não entendeu. Mas naquele momento que Deus realizou o sonho, ele passou a entender. Nesse dia, ele teve certeza que era a vontade de Deus ele estar naquele lugar. Tá bom, criança? Então, a pergunta para vocês nesse dia é: quantos dias os irmãos de José ficou preso? Tá? Eu contei na história e na Bíblia, se você ler, tá? A leitura de hoje, tá? Que é o Gênesis 42, o 6 ao 38, vocês vão encontrar esse detalhe. Quantos dias os irmãos de José ficou preso, tá bom? E também mais uma perguntinha que nós vamos fazer: como era o nome do irmão de José mais novo? O irmão que ele pediu que trouxesse até ele. Qual é o nome desse irmão? Tá bom, crianças? Então, crianças, a gente vai estar orando, agradecendo ao Senhor por essa aula, tá? E nós estamos aguardando a resposta de vocês, tá? Manda as suas respostas, tá? A gente fica muito feliz, eu, a tia Carol, nós ficamos muito felizes quando nós vemos no WhatsApp a resposta chegando, tá bom? E está quase acabando o trimestre e nós vamos estar dando aquele prêmio que prometemos, tá bom? Vamos estar orando por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor por mais uma aula, Senhor, que nos concedeste, Senhor. Senhor, abençoa cada criança, Senhor, toma cada criança nas Tuas mãos. Senhor, as crianças, elas têm um sonho na vida delas, Senhor. Que cada sonho seja realizado segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que o Senhor faça o melhor na vida das crianças. Senhor, que Tu faça o melhor na vida da família, Senhor. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, obedecendo a cada dia mais a Ti, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, até a próxima aula, tá? Ficam com Deus, tá? Ficam com Deus. Deus abençoe a todas vocês, tá? Um grande beijo da tia Leia, tá? E não se esqueça, ora por nós, tá? Beijo.